Boa noite a todos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu morava sozinha. Eu me chamo Clara e tenho 35 anos de idade e moro no Tocantins. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 20 anos de idade. Eu queria sair da casa dos meus pais e começar a morar sozinha, pois era o meu sonho. Então eu comecei a trabalhar e ficar horas extras no trabalho para ganhar um dinheirinho a mais. E assim eu consegui alugar uma casinha. Ela era pequena, um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha. O quintal não era tão grande, mas a casa já era perfeita para mim. Aliás, eu não precisava de uma casa grande, pois era só eu e o meu gato que iríamos morar nela. Os meus pais me ajudaram doando alguns móveis que eles não usavam mais para mim, e assim foi. Porém, naquela época, toda vez que acontecia algo ruim comigo, eu sempre xingava. Já era até um costume meu. Até que um certo dia, eu estava preparando o meu jantar e sem querer eu deixei um copo de vidro cair no chão. Sem titubear eu falei: "Mas que desgraça!" Na hora que eu falei aquilo, eu senti um frio nas minhas costas, porém eu não me importei. Peguei os vidros que estavam no chão, joguei fora e foi então que eu percebi que eu tinha cortado um dos meus dedos. Então acabei repetindo aquela palavra. Eu falei novamente com mais entonação: "Que desgraça!" E novamente eu senti um frio pelas minhas costas. Porém, eu não me importei com aquilo. Então, toda vez que acontecia algo de errado na minha vida, eu sempre falava a palavra desgraça. Até que um certo dia, eu chamei uns amigos para ir lá para casa beber, pois era um final de semana. Então, sem querer, eu deixei a minha lata de cerveja cair no chão e, sem pensar, eu falei desgraça de novo. Até que a minha amiga disse para eu parar de ficar falando aquilo, pois desgraça era o nome de um demônio. E por eu ficar chamando esse nome com tanta frequência, uma hora ela iria aparecer para mim. Eu não levei muito a sério. Eu ri e perguntei de onde ela tinha tirado aquilo. E que aquilo era pura mentira. E se ela existe mesmo, já era para ter aparecido para mim. Então na hora todos riram. Então ela disse bem séria: pelo menos eu avisei. Se uma hora ela aparecer para você, não venha me falar que eu não te avisei. Então eu ri da cara dela e voltamos todos a beber. Até que quando deu umas meia-noite, todos foram embora e eu fui tomar um banho e escovar os meus dentes. Como eu ainda não estava com sono, eu liguei em um canal de televisão onde passava um desenho que eu gostava muito e apaguei as luzes e fiquei assistindo. Até que ouvi um barulho vindo do meu quarto, porém eu não me importei, porque eu pensei que era o meu gato que estava lá. Então continuei assistindo, até que ouvi um outro barulho. Foi então que eu falei: "Mas que diabos é isso?" Então decidi ver se era realmente o meu gato que estava lá. Mas quando eu me levantei do sofá, vi que o meu gato estava o tempo todo na cozinha. Foi então que eu comecei a ficar preocupada. Eu liguei as luzes e perguntei mais uma vez: "Quem está aí?" E fui me aproximando bem devagar, com uma faca nas mãos, pois era a única forma de eu me defender. Até que eu liguei as luzes e não havia nada lá. Então eu pensei comigo que com certeza era a minha imaginação. Então coloquei a faca de volta no armário, apaguei as luzes e voltei a ver o desenho. Até que o meu gato começou a miar em direção ao meu quarto. Vendo aquilo, eu comecei a ficar com medo e liguei as luzes. E em seguida eu perguntei quem que estava lá. Porém eu não obtive resposta. Foi então que eu me lembrei do que a minha amiga havia me falado sobre a desgraça.
Então fiquei com mais medo ainda e me culpando por eu não ter escutado ela. Então eu peguei o meu gato e fiquei abraçada com ele no sofá. Até que quando eu olhei para a cozinha, eu vi uma mulher horrível com uma roupa branca rasgada e cabelos despenteados. Os seus dentes eram podres e os olhos dela estavam olhando fixamente para mim. Foi então que eu comecei a sentir um odor horrível que vinha dela. O meu gato não parava de olhar para aquela entidade. Foi então que eu ouvi ela falando bem baixinho e com uma voz bem grossa. Ah, então era você que me chamava o tempo todo, não é? Ao ouvir o que ela havia me dito, eu comecei a chorar, fechei os meus olhos e comecei a rezar um Pai Nosso e um Ave Maria e implorei para que Deus fizesse com que aquela coisa saísse dali. Quando eu abri os meus olhos, ela não se encontrava mais. Então eu fiquei vigiando a noite toda, até que começou a amanhecer. Então rapidamente eu me arrumei e fui trabalhar logo em seguida. Chegando no meu trabalho, todos perceberam o meu nervosismo, mas eu não contei para ninguém o que havia acontecido comigo, pois ninguém iria acreditar em mim. Então, quando deu o meu horário de ir embora, que era por volta de 2h40 da tarde, eu fui direto para a casa da minha amiga, na qual havia me alertado sobre aquilo. Ao chegar na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi contar tudo o que havia acontecido comigo e pedir desculpas por não ter acreditado nela. Ela acreditou no que eu havia lhe falado, pois eu estava muito nervosa e tremendo bastante. Ela me deu um copo de água com açúcar para eu me acalmar e falou para me dormir na casa dela e ficar lá o tempo que eu quisesse. E assim eu fiz. Eu fui para a casa dela, arrumei as minhas coisas, peguei o meu gato e fui. Eu fiquei por lá mais ou menos por 2 meses e sempre ajudando a pagar as contas da casa, até que eu decidi alugar uma outra casinha para mim e então eu nunca mais chamei pelo nome desgraça. Atualmente eu continuo morando sozinha e quando eu me lembro daquilo, eu fico com tanto medo que eu acabo indo para a casa dos meus pais ou para a casa dessa minha amiga. Eu aconselho a vocês para tomarem cuidado com o que falam dentro de casa, pois as palavras têm poder, e tudo que é de palavrões que a gente fala pode ser atraído para a sua casa e para você, e pode também causar atrasos em sua vida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!